salve, como é que você tá? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo aqui do canal Futeflix e esse é um quadro novo do canal chamado Rolê Aleatório. Todo sábado às 10 da manhã a gente vai ter esse quadrinho aqui. Hoje o tema vai ser a Barcelusa. É isso mesmo, aquele time de 2011 do Jorginho que encantou o Brasil e conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro. Antes eu vou te pedir que se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui agora, beleza? Pra você me dar uma moral, porque é muito importante eu ver cada númerozinho de inscritos que estão subindo. Então tá tudo certo. Hoje a gente tem uma vinheta especial que foi enviada pelo Rodrigo Krieger. É um inscrito aqui do canal, ele me enviou uma vinheta com todo carinho. Brigadão, Rodrigo, tamo junto. Então hoje roda a vinheta do inscrito aí que tem Barcelusa. Em 2011, a Portuguesa no começo da temporada tinha Dodô e Domingos, mas essa dupla não deu muito certa, não rendeu o que podia no Campeonato Paulista e a Portuguesa precisou mandar os dois embora e também o treinador e reformulou a equipe para participar do Campeonato Brasileiro, né, a segunda divisão, a Série B. E o que acontece é que a Portuguesa trouxe o Jorginho, isso mesmo, aquele que ficou alguns jogos invictos no Palmeiras e depois o Muricy chegou e perdemos o título, aconteceu. Bom, e aí o que acontece, rapaziada? A Barcelusa encantou o mundo. Na época, em 2011, o maior time do mundo era o Barcelona do Pep Guardiola, que tinha ali Xavi, Iniesta, e a Portuguesa foi transformando ali o seu elenco justamente nesses jogadores. Afinal, a Portuguesa tinha Marco Antônio, que virou ali o Xavi Antônio, né? Não tinha como ser diferente. Tinha o Ananias, que virou o Ananiesta, o centroavante era o Edno, e tinha diversas outras peças que iam fazendo relação com o time do Pep Guardiola. Inclusive o Jorginho virou Jordiola. E aquele time era muito gostoso de se ver jogar. A Portuguesa, inclusive, ela detém o maior número de pontos. Se eu não me engano é o segundo, isso mesmo. A Portuguesa é o segundo time com o maior número de pontos conquistado, né, na Série B. Inclusive foi campeã, conquistou acesso na 32ª rodada e com 3 rodadas de antecedência a Portuguesa foi campeã da Série B. Um recorde que sim, esse a Portuguesa é soberana mesmo, é que foi o melhor ataque da Série B de todos os tempos. Então assim, vamos saber agora onde é que foram parar aqueles jogadores, porque aquele time depois foi simplesmente desmontado pelos rivais, né, pelos times maiores, e a Portuguesa não rendeu mais do que se podia. Em 2003 teve aquele caso do Everton e aí todo mundo sabe o que aconteceu. Os goleiros da Portuguesa eram o Everton, o Bruno e o Tom. O Everton, né? O Everton é o goleiro que foi pro Atlético Paranaense e depois voltou. Hoje ele tá no Verdão, inclusive jogador de seleção. Hoje ele é goleiro de seleção brasileira. Ele que era o goleiro desse time. O Bruno, vocês sabem, é aquele Bruno que ele era do Palmeiras e estava emprestado para a Portuguesa. E o Tom já era o terceiro goleiro. O Bruno, ele chegou a ser campeão, titular pelo Palmeiras, né, e campeão da Copa do Brasil de 2012. Depois disso ele foi embora, foi jogar lá nos Estados Unidos, lá no Fort Lauderdale, é muito difícil falar esse nome, do Ronaldo Fenômeno. Hoje ele já se aposentou e ele é comentarista lá do DAZN. Já o Tom jogou em clubes menores e o último clube que ele defendeu foi um time do Pernambuco em 2019. O time era o Central Caruaru. Os laterais da Portuguesa eram o Luiz Ricardo, Ivan, Marcelo Cordeiro e Raí. O Luiz Ricardo, ele era atacante. Na Portuguesa ele acabou virando um lateral de muita qualidade. Ele não se deu muito bem depois no São Paulo e no Botafogo ele já teve algum destaque em 2018. Em 2019 ele foi jogar na Ponte Preta, mas acabou se desligando do clube um pouco depois, antes da Copa América. O Ivan, ele era muito novo, tá? Então na época ele era reserva. Depois disso ele foi pro Coritiba, acabou tendo poucas oportunidades, rodou aqui pelos clubes menores de São Paulo, como Bragantino, Água Santa, Ituano, e hoje ele disputa a Série C do Campeonato Brasileiro pelo ABC do Rio Grande do Norte. O Marcelo Cordeiro, sim, esse era um dos destaques da Barcelusa, um jogador que era o ponto forte do time e ele ficou na Portuguesa até 2013. Depois disso ele teve algumas passagens por diversos clubes como São Bento, o Sport, enfim, rodou por um monte de lugar por aí e acabou se aposentando em 2019. E o Raí foi praticamente a mesma coisa, ele teve muito destaque na Barcelusa, mas depois disso rodou por diversos clubes e nunca conseguiu o mesmo destaque. O último clube dele foi em 2019, o Cascavel do Paraná, e depois aposentou-se. Os zagueiros da Barcelusa eram Renato, Jaime, Matheus Alves, Renato Sanches.
O Rogério era um zagueiro que veio do Uberlândia. Ele teve bastante destaque, ele também atuava como lateral esquerdo e depois que saiu da Barcelusa, ele infelizmente não conseguiu o mesmo destaque. Até foi campeão da Série B, né, em 2014, mas enfim, nunca mais conseguiu o mesmo destaque e depois voltou para o Uberlândia. O Jaime, ele saiu da Barcelusa, né, enfim, teve muito destaque no time, defendeu um time pequeno de Portugal, voltou para o Brasil, chegou a cair, né, com o Joinville depois, né, disputou com o Joinville para a Série C, e enfim, é aquela coisa, né, o Jaime acabou a carreira dele jogando lá na Indonésia, em clubes que não sei nem o nome. O Matheus Alves, esse sim foi para a elite do futebol brasileiro, defendeu Sport, Cruzeiro, Figueirense e acabou voltando para a Portuguesa em 2016. Participou da campanha que rebaixou a Portuguesa para a Série D. Ele inclusive teve o seu carro apedrejado por vários vândalos. E aí a última notícia que a gente tem dele é que em 2019 ele defendeu o misto do Mato Grosso. O Renato Chaves era uma promessa do Corinthians, até conseguiu algum destaque na Barcelusa, mas depois disso ele não engrenou, até jogou no Atlético, em outros clubes, e enfim, sem grande destaque. Hoje ele tem uma carreira mediana e joga na Arábia. O time também encontrava com 4 volantes, aí tinha ali o Ferdinando, o Guilherme, o Raí Diego e o Boquita. O Guilherme foi um dos jogadores que mais teve sucesso quando saiu da Barcelusa. Ele foi contratado pelo Corinthians, se tornou titular depois que o Paulinho foi embora do Corinthians e mesmo sem grande destaque, ele foi jogar na Udinese da Itália. Na temporada de estreia dele lá, ele foi até muito bem, mas depois ele foi caindo um pouco de rendimento. Foi negociado para jogar pelo La Coruña temporada de 2016, 2017 e depois disso ele foi negociado de novo com o Olympiacos da Grécia e é onde ele está até hoje. O Ferdinando, esse teve uma história um pouco mais triste. Bom, depois de ter destaque na Barcelusa, ele foi negociado com o futebol asiático. Em 2014 voltou para a Portuguesa, mas ele foi flagrado numa festa, bebendo, enrolado com uma toalha do Corinthians, todo enrolado, coitado, enfim, né? Foi afastado do clube, tempos depois ele foi reintegrado, mas com as lesões ele acabou sendo definitivamente desligado do clube e a última notícia que tem dele é que ele defendeu o Nacional de São Paulo. O Raí Diego era cria da base, chegou a jogar fora do país depois do destaque que teve na Portuguesa, mas enfim, né? Depois de todos os problemas que tiveram, inclusive ele fugiu da cidade junto com outros jogadores assustadíssimo por causa dos protestos pela falta de pagamento. Os torcedores tocaram o terror aí pro lado do guri, não foi fácil não. O último clube dele foi o Taubaté de São Paulo. E aí a gente tem o Boquita, que também jogava ali na meiuca, ajudou um pouco na Série B. O Boquita é um jogador que já veio em baixa do Corinthians, enfim, nunca conseguiu muito destaque também, né? Chegou a voltar à Portuguesa depois. Em 2017 ele jogou pelo CSA e ajudou o time, né, vir da Série C até a Série A. Mas depois disso o Boquita não rendeu muito mais também. Em 2019 ele jogou o primeiro semestre pelo Brasil de Pelotas. Depois disso o Boquita não arrumou mais uma Boquita. O Marco Antônio, sim, esse era o cérebro do time, saiu da Barcelusa e conseguiu sim destaque em outros clubes. Chegou a atuar em 2 temporadas pelo Grêmio, jogou pelo Figueirense, pelo Atlético Paranaense, depois jogou fora do país e finalmente em 2018 o Marco Antônio se aposentou. Jogava muito. O Henrique era um outro jogador muito querido pela torcida que foi formado na base, não conseguiu depois da Barcelusa nenhum outro destaque e atualmente ele joga pelo Tombense. A gente teve o Júnior Timbó, que não jogava sempre, mas enfim, entrava algumas vezes. Ele nunca teve um grande destaque e ele tá rodando até hoje aí por times menores, do Nordeste, do interior paulista. O último time que temos notícia que ele jogou foi o Confiança do Sergipe. No ataque a gente tinha o Ananias, que era o Ananiessa, desse se esperava muita coisa. O Ananias, depois que saiu da Barcelusa, jogou em alguns clubes e acabou indo parar na Chapecoense. Infelizmente o Ananias estava naquele voo trágico da Chapecoense, né? Então o Ananias tinha apenas 27 anos, ele faleceu na queda do avião. Enfim, e ainda deixou um filho, né? A Ananias jogava muito. E aí tem o Edno, que era o centroavante, né? O Edno, enfim. Edno chegou a jogar depois fora do país, foi pro México, pro Japão, voltou pra Portuguesa. Em 2019 defendeu outros clubes menores aí e chegou até a jogar a Série D. E a Série D em 2019 ele defendeu o Brasiliense do Distrito Federal. E aí tinha o Lucas Gaúcho também, que era um jogador que foi revelado pelo São Paulo, tinha grande expectativa,
mas nunca confirmou seu status de craque. Depois da Portuguesa ele foi emprestado para diversos outros clubes menores, mas nunca se firmou em lugar nenhum. Em 2019 ele acabou sendo emprestado para o Operário Ferroviário do Paraná. Outro jogador que era pouquíssimo utilizado era o Rafael Silva. Ele era reserva no elenco e principalmente porque ele passava por um drama pessoal difícil de lidar. Ele foi acusado na época de ter matado a própria namorada. No ano seguinte o cara conseguiu ser inocentado e a carreira dele até que decolou um pouquinho, jogando por times de Série A, como Cruzeiro, Vasco, Figueirense, Guarani e até o Bragantino. E aí hoje ele joga lá na Indonésia e segue com a carreira. E tinha também aí para fechar o time o Leandro Love, que já tinha rodado bastante no futebol até chegar na Portuguesa, e ali ele também não conseguiu muito destaque. Ele não era peça fundamental no time, mas ajudou. Enfim, depois que saiu da Barcelusa, ele não conseguiu se firmar em nenhum outro lugar e hoje ele joga na Argentina. E o técnico daquele time, que era o Jorginho, que enfim, a gente já falou dele no começo, ele teve um destaque no Palmeiras, foi muito bem, mas depois o Jorginho nunca mais conseguiu engrenar um bom trabalho. O último trabalho que ele fez foi no Nacional de São Paulo, que ele tinha uma missão aí de salvar o time do rebaixamento para não cair, né, dar A2 para A3, mas não deu certo, o time acabou caindo. E você, tinha algum jogador seu que era o favorito, que você acreditava que jogaria mais daquela Barcelusa? Olha, tem algum jogador que a gente citou aqui que você não sabia que tinha feito parte da Barcelusa? Você não conhece, não sabia da Barcelusa? Ou você sente muita falta daquele time? Seja lá qual for a mensagem que você queira me dizer, coloca aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, que é muito importante pra gente aqui, beleza? E é isso aí, tamo junto demais. Mais um rolê aleatório aqui do Rodrigão do canal Futeflix. Tamo junto, valeu!